A marca de Shanks foi revelada e agora todo mundo quer saber e a gente vai responder. Anjas_Léo1 falou: Shanks aprendeu sobre o tesouro secreto de Marijoa? Ele teria alguma relação com One Piece? Uma relação com One Piece ele certamente tem, até porque ele indica que quer reivindicá-lo, que é basicamente o que é meu ser tomado de volta. Só que, quando a gente fala do Tesouro Nacional de Marijoa, a gente vai além. A gente vai para um ponto ainda mais interessante porque a gente imagina que o Shanks, logo depois da execução do Roger, quando teve aquela conversa com o Bug, voltou para Marijoa e se encontrou com sua família Figarlin. Lá ele conheceu também o Figarlindos. Lá ele conheceu também o Shamrock, que hoje a gente sabe que impunha a Cerberus, uma criatura que é conhecida na mitologia por guardar tesouros. Curiosamente, o Shanks, Derek, tem uma espada chamada... a Grifon, que a Toei Animation já mostrou ali, tem o grifo na espada. Se você viu essa criatura mitológica, você já sabe, o Grifon também é conhecido por proteger tesouros. E aí, a gente pensa, pera, Cerberus é um irmão e protege tesouros, Grifon é outro irmão e protege tesouros. Tesouros da onde? Que dragão celestial secreto já nos falou sobre isso? Dom Quixote do Flamengo foi o primeiro personagem a falar sobre o Tesouro Nacional de Marijoa, que cada vez mais a gente imagina tem alguma relação com a função esperada de Shanks e Shamrock para o futuro do governo mundial. Então, ter os dois irmãos ali, né, como futuros protetores desse tesouro, que precisa ser protegido, porque segundo o Doflamingo, só a menção dele para o mundo já pode fazer o caos tomar todas as terras. Cara, bota Shamrock, bota Shanks como os protetores, guardiões com a Cerberus, que protege tesouros, com a Grifon, que também protege tesouros, e aí, meu irmão, tá lá. Só que o destino, ou a vontade de Shanks, parece ter sido contrária a essa, porque agora ele não tá mais, né, como um dragão celestial ali, ele tem no sangue, beleza, tudo mais, mas ele é um pirata, ele é um Yonkou, ele busca a vida dele agora em direção ao One Piece. Então talvez, né, a gente tenha essa dualidade de ele era destinado a proteger o Tesouro Nacional de Marijoa, mas pela sua vontade ele quer encontrar o One Piece, que pode ser até uma oposição, né, ao Tesouro Nacional de Marijoa, porque o Tesouro Nacional de Marijoa tá protegido? Status quo perfeito, tudo se mantém como é. O One Piece é descoberto, o mundo vira de cabeça para baixo. A gente não pode esquecer, se você tem uma dúvida sobre o que é esse tesouro, eu acho que a gente já tem um caminho interessante para especular. Por quê? A gente sabe agora que o Imu faz os pactos demoníacos. E a gente sabe também que esses pactos demoníacos envolvem um tempo de vida da pessoa. Ele acabou de falar pro Dog e pro Rog que ele vai pegar esse tempo de vida para elevar eles como guerreiros demoníacos mais poderosos. Isso também bate com o Jay Garcia Saturno, que parece ser imortal, porque a gente já viu ele 200 anos atrás lidando com Emeth, exatamente da mesma maneira, até perder os seus poderes e sobrar só o esqueletinho. Que fruta conseguiria ir além de todos esses conceitos? A Op no Mi, que é uma das protagonistas do arco de Dressrosa, que é quando o Doflamingo revela sobre o Tesouro Nacional de Marijoa. Se a operação perene, se a cirurgia perene, essa habilidade que carrega a Op no Mi, pode tornar a força vital de uma pessoa eterna, então, teoricamente, você pode fazer um pacto com um buraco na lei que simplesmente permite que tenha um poder eterno. E talvez, de alguma maneira, esse pacto, esse poder encapsulado lá em Marijoa, envolva-se com o Tesouro Nacional. Porque o Doflamingo fala, se eu conseguir obter esse poder... eu seria o dono do mundo. Então, será que esse poder, será que quem sofreu a operação da Op no Mi foi Imu-sama e ele consegue extrair dessa fonte que demanda anos de vida um poder inesgotável porque ele tem vida eterna? Um pacto ilimitado. Basicamente, o ser, a criatura mais poderosa desse mundo. E aí você consegue enxergar, por ser uma coisa tão importante, tão solene, um papel também cerimonial e importante para Shanks e Shamrock. Dois gêmeos, dois filhos do Garlin, um cavaleiro sagrado muito importante, deve ter uma linhagem antiga. Tudo ali conspira para uma coisa que faça sentido trazendo os dois. Menos o que? O Roger criou o Shanks. Então naquele momento que ele fala com o Shanks, alguma coisa ainda secreta, mas que bota o garoto em lágrimas, e a gente sabe depois de mais ou menos 10, 12 anos, ele já tá ali com a marca, né, do abismo conversando com o Gaban, a gente sabe que ele foi atrás do pai, que aconteceu alguma coisa, só que o que aconteceu e o que vai acontecer daqui pra frente ainda é um mistério. Meteu o pé. E outro detalhe muito importante também que a gente tem em relação a Grifon do Shanks é um detalhe lá no primeiro capítulo. Se a gente fizer a comparação da primeira vez que a espada dele aparece
com a segunda, terceira, quarta e quinta, a gente vai perceber que o cabo dela, a guarda, é diferente. E daqui a gente tira duas suposições. A primeira é que o Shanks, quando encontrou o Luffy, teve toda aquela questão da Gomu Gomu no Mi e tudo mais, ainda não tinha a Griffon. Talvez ele tivesse ainda num processo de ser reconhecido pelo seu pai para receber essa espada e tudo mais, algo nesse sentido, o que parece destoar um pouco da cronologia dele, né? Não faz muito sentido, também acho porque que não. ele começou a tripulação de pirata dele com o Yasop antes disso, e ele não tinha Grifão ainda supostamente. Ou talvez o Oda esqueceu de desenhar. Ou ele só olhou o cabo e falou, vou mudar o cabo. Ou, quem sabe até, por ser uma fruta Zoan, ela tem a capacidade de mudança. Então tinha uma guarda ali específica e depois ficou um pouquinho diferente. Mas enfim, detalhe importante pra gente ter em mente, porque isso pode indicar que, cara, quando o Shanks encontrou o Luffy lá no início de One Piece, ele ainda não possuía essa espada, que basicamente é escolhida pra guardar tesouros. E olha que interessante, a gente descobriu no último capítulo que o Gaban chamou o Shanks de a criança do destino, que parece que era um conhecimento geral da tripulação do Roger, porque criaram ele e estavam ali perto do garoto. Pensa comigo, faz sentido então você ter esse Shanks nesse processo de tanto ser a criança do destino pro Roger, quanto ser uma figura super importante pra Marijoá. E ele ali no meio, cavaleiro sagrado, pirata, descendente do Roger, filho do Garlin, tendo que lidar com essas circunstâncias e tendo também uma representação muito importante de um dever que ele levaria para a vida, o dever de guardar talvez o tesouro mais importante para o governo mundial, para o Imu. Mas como ele se coloca aí? A gente sabe que o Shanks roubou a fruta que depois viria a ser do Luffy, do governo mundial. Então a gente tem essa noção de que ele tinha uma informação privilegiada por estar ali dentro por um período e conseguiu usar essa informação para mudar o destino para o bem. Mas mesmo no momento que ele rouba a fruta, eu acho que ainda não estava decidido que ele tinha, entre aspas, abandonado essa profecia, deixado de cumprir ela. Talvez ele tenha visto com outros olhos, porque justamente no momento que o Luffy come a fruta e tem que ser salvo, que tudo muda. Ele perde o braço, ele perde a marca do abismo, ele aposta o braço à nova geração, e o Luffy, meio que automaticamente, por comer a fruta da profecia, uma fruta lendária que nem essa fruta mitológica de Nika, passa a ser o próximo candidato, ou a próxima criança do destino, e o Shanks não fala nada pra ele, só pega o chapéu e fala, toma aqui, vai lá, isso, vive a sua vida. Talvez, de certa maneira, o Shanks estivesse poupando o Luffy do que ele teve que viver. Exato. E as próprias expectativas que botaram nele, né? A partir do momento que você cria a expectativa de que você é o destinado, você já tá limitado. E isso é antagônico à figura do que é pra ser Joy Boy. Então o Luffy, ele pode estar destinado àquilo, mas ele não tem esse entendimento, lhe falta esse conhecimento. E isso é extremamente positivo. O Shanks poderia falar, meu irmão, toma esse chapéu, agora é o seguinte, você tá destinado a fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você tem que fazer... Ou então, eu vou te pegar e te treinar. E aí, vou te pegar e você agora vai ser o meu aprendiz. Acabou. O Shanks nunca faz isso. Acabou. Se ele soubesse, se o Luffy tivesse o entendimento disso, teria mudado a jornada, ele não seria livre pra ser quem ele é. Algo que o Shanks só conseguiu depois desse encontro. E eu acho que a vibe mais One Piece que a gente pode tirar dessa história toda é o quê? O aleatório, que é o Luffy ter muita vontade de virar um pirata, comer a fruta e tal. O aleatório dá a confiança pro Shanks de que certas coisas não estão sob controle dele. Então talvez uma vida que ele viveu ali, estressado, tenso, nervoso, ansioso, vivendo milhões de expectativas e profecias diferentes, tenha meio que acabado ali. Porque mesmo vivendo essa vida inteira, o moleque aleatório, emburrado, ainda foi, comeu a fruta, se fez cicatriz, gritou e teve que ser salvo. E ele percebeu que, no fundo, a vida é pra ser vivida. Com o quê? Liberdade, pô. O Luffy liberta ele pelo simples ato de comer a fruta da liberdade. Isso é a coisa mais livre que o Shanks poderia ter feito até aquele momento. E isso é marcante porque a gente não conhece esse Shanks. Ainda. É um universo também de muitas vontades. Talvez a vontade do Roger, apesar dele falar que o filho dele seria o Rei de Praça e tudo mais, pode ter sido sim de que o Shanks fosse se tornar essa figura de Joy Boy e tudo mais. A vontade do Shanks, talvez a primeira vez que soube disso, foi sofrer e depois ele foi, chorar lá com o Roger e tudo mais, mas foi absorvendo e falou, cara, beleza, eu vou ser essa figura. Só que é um mundo cheio de vontade. A fruta tem sua própria vontade e a fruta escolheu Monkey D. Luffy. É verdade. A gente ainda tem que falar sobre isso, o Lipe lembrou muito bem. O Ace também era considerado uma espécie de predestinado. Uma criança do destino, né? Porque bem esse termo que tá ali no japonês, artigo indefinido, abre um leque, né? Então, Ace
Luffy, Shanks, Buggy. Quem sabe o Shanks não tava pegando a fruta pra dar pro Ace. Talvez essa fosse a profecia, talvez esse fosse o papel dele. E ele rouba a fruta determinado, já pensando na próxima criança do destino, que talvez fosse libertar ele desse fardo. E aí o destino se mostra. Seria um paralelo incrível porque o Ace é trocado pelo Luffy e essa não seria a primeira vez, porque quando o Barba Negra vai atrás do Luffy antes de Skypiea, ele acaba perdendo o Luffy por causa da Knock Upstream, e quem sobra ali no papo dele? O próprio Ace, que é entregue para a Marinha pelo posto Chichibukai, e aí a gente vira naquele novelo maluco que termina com a morte do Ace. Olha como cada detalhe, cada substituição também vai acontecendo. Cada paralelo deixa essa história mais rica. Por isso que quando te perguntarem, faz sentido One Piece ser grande assim? Tu fala, cara... Não. Alex Felipe perguntou: existe possibilidade da história que o Loki está a contar ser mais uma das suas mentiras? Olha, interessante, porque a gente tem essa expectativa do Loki, o deus da trapaça, o deus da mentira, que vem muito da noção pré-estabelecida da figura, claro, né, real, né, do nosso mundo. No entanto, eu acho que dessa vez o Loki tá falando a verdade. Eu confio. Quando você bota essa parte emotiva... Cara, são 6 anos do Loki sendo basicamente torturado, isolado, sozinho, no frio, e não contando pra ninguém. Não se defendendo, não falando a versão dele dos fatos. Então, depois desse tempo todo, ele pensar em uma versão maliciosa e manipuladora... Cara, é um xadrez 8D que, pra mim, o maior problema ignora completamente a construção da personalidade, o desenvolvimento que tá sendo criado pro personagem agora. Porque então qual é o sentido dele ser violento quando a moça fala que tem um lado bonzinho nele? Sempre quando alguém vê uma qualidade, ele reage revoltado. Isso nitidamente constrói um personagem que é consistente com essa ideia de não contar a versão dele, porque ele acredita que ninguém vai ouvir. Ninguém vai acreditar. Ele não sabe lidar com as expectativas positivas que alguém pode ter sobre ele, e aí por isso ele se torna, claro, o vilão da própria história. Essa é a genialidade do Loki, essa que é a graça da situação. Se você tirar esse lado, ele for realmente só um trapaceiro mentiroso, eu acho que perde muita nuance, muita riqueza do texto que tem até agora. Por isso que acho que o Loki tá falando a verdade. E eu acho que explorando a própria mídia mangá, o Oda acabou de entrar em um flashback, né? A gente tá vivendo aquele momento. Narrador, e, cara, narrador. Exato. Narrador a gente narrando. Não tem como, nessa construção, estar vivendo uma mentira. A história está sendo contada nesse momento pelo Oda, adentrando a gente num passado para revelar o que de fato aconteceu. Então, para mim, cara, as palavras do Loki nesse momento, em que em paralelo a gente tem a história do Harold e também ele contando pro Chapéu de Palha, são a mais pura verdade. Eu confio no homem. Quem tá no canal sabe que a gente tá aqui desde janeiro com vídeos de teoria. Defendemos eu acho que eu tenho homem, 3 ou 4 vídeos de teoria diferentes, com diferentes possibilidades para o Loki ser inocente. E óbvio que ele seria o inocente no final das contas, mas aqui no canal Chapéu de Palha, na alta cúpula, você já sabia. YS Ludgero. Kuma vai voltar? Se sim, permanente ou apenas no momento especial como despedida? Cara, isso pega o meu cocorô, cara. Isso pega o meu cocorô, mas estando o Vegapunk numa instalação ancestral com uma tecnologia desconhecida e o Kuma talvez precisando de reparos ali, tanto físicos quanto principalmente emocionais, eu acredito num despertar para ele, né? Numa volta, nem que seja num lampejo, para parabenizar a Bonnie, para ver o pôr do sol junto com ela, e a gente repara, cara. O Kuma foi dito como alguém que perdeu completamente a personalidade, mas o poder do amor em One Piece é verdadeiro. É real, uma coisa que acontece. Ele vai, supostamente inconsciente, socar o rosto de Jay Garcia Saturno para proteger sua filha. Ele segue depois em direção a Elbaf com um leve sorriso no rosto ao estar no entardecer ali no pôr do sol com a sua criança Bonnie. Então, vida, nem que seja uma pequena chama, ainda existe na casca que hoje é Bartolomeu Kuma. E vai voltar. Eu entendo os puristas que podem falar, não, tem que manter morto, sacrifício, porque senão tudo, tira beleza. e tal. Eu entendo, mas a gente não pode esquecer. One Piece é One Piece, e no próprio texto, o Oda já colocou algumas diferentes brechas para esse retorno do Kuma. Minha opinião, as mais fortes são: o Vegapunk algumas vezes já mencionou como ele não esperava que o corpo bucaneiro... Estava fora do entendimento dele. Exato. Chegasse nesses limites. Isso já é um estabelecimento que algumas vezes é mencionado como o corpo do bucaneiro. Esse é o segredo dos bucaneiros e tal. O Vegapunk comenta isso algumas vezes. E ainda tem esse trabalho para ser feito, né? No segredo do corpo dos bucaneiros. Exatamente. Perfeito.
E outro ponto importante tem um capítulo ali que o Vegapunk morre, e a gente sabe que ele não morreu de verdade, porque ele voltou como Lilith, e ele tá se reimprimindo. Todo um diálogo ali do o que é estar morto de verdade, o que é a consciência, qual é o limite do amor. Ou seja, o Oda tá trabalhando conceitos subjetivos, filosóficos, complexos, para traduzir uma história muito linda, de um pai amando a filha, indo além da vida e da morte, para conseguir tornar a criação dela digna e feliz. E eu acho que esse é o ponto principal da história, que vai ser navegado pelas coisas técnicas do agora o pacifista conseguiu recuperar o corpo dele, porque blá blá blá, e é isso. Então, eu acho também que vai voltar e é isso, nem que seja numa capacidade limitada, assim, com uma meio robozão, mas que expressa umas emoções, meio travado. Nem que seja por um momento, nem que seja pelo último sorriso compartilhado. Total. Léo Figueiredo 07. Vocês acham que Sanji e Zoro vão dar conta dos Cavaleiros Sagrados e Imu, ou vai sobrar pra Luffy e Loki? Cara, mas essa é o momento ideal, cara. Qual é a parada? Eu tô com a impressão que o Oda vai trabalhar tanto o haki dos dois, tá? De uma maneira interessante, porque agora que o Zoro tá... pra despertar o rei, agora que o Zoro tá consciente, agora que já teve essa brincadeira com o Sanji, eles podem trabalhar isso agora, mas eu acho que o mais especial o Lipe comentou isso, né? Em um ano, teve aquele momento ali, Sanji e Zoro, né? Que o Sanji fala pro Zoro, se eu me tornar um monstro, você vai ter que me matar. E o Zoro fala, beleza, te mato relaxado. E agora a gente tem simplesmente o Imu fazendo pactos demoníacos forçados contra grandes personagens como Dory e Brog. Será que ou Zoro ou Sanji não vão ser impactados e você vai ter uma luta verdadeira? E uma luta de fora e de dentro, né? Porque vai ser um combate que um não quer matar o outro, de certa maneira. E também uma coisa tipo assim, Zoro, acorda! Ou Sanji, acorda! Quem é o seu verdadeiro eu e tal? Eu acharia que seria muito mais especial o Zoro transformado. Porque ele tem essa conexão já com a morte. Tem todo o rei um do vídeo inferno, aqui no canal comentando sobre como as conexões o Zoro demoníacas, está conectado com o Diablo. Então, assim, traz isso, Oda. Até na transformação, o Zoro pode negar ela de alguma forma, por já ter esse contato com esse lado demoníaco, enfim. Muitas possibilidades legais pro Zoro sendo transformado por Imu-sama, que podem revelar muito, muito, muito do interior do personagem. E se o Oda já não tá amando falar, o Zoro tem haki do rei, e se a galera vai ficar, o Sanji e tal, ele vai amar fazer um Zoro versus Sanji ali por alguns capítulos. Rei, estralando ali. Pô, galera, desde que o Vegeta ficou com o M do Majin Buu na cabeça, a gente sabe. A gente sabe que existe um mundo e que já é uma clássica, assim. Então, podem esperar, tá? Eu sei que é longo, é distante, mas é possível. É possível Zoro versus Sanji, Elbaf e Musado. Os dois, no caso, vão segurar Cavaleiros Sagrados, né? Eu acho que vão. O Somers vai tomar pau do Sanji e o Killingham pau do Zoro. Eu acho que é por aí. O Gaban conseguiu explicar pro Zoro e pro Sanji? Eu acho que a questão vai ser essa. Como é que eles vão conseguir... vai ter que ser aquele desenvolvimento. O Rayleigh falou pro Luffy todas as palavras. Tem questões do haki que você não tem treinamento. Você tem que estar ali no mano a mano, no momento, pra entender. Então eu acho que o Gaban pode ter falado, cara, tu tem o haki. Mas assim, é lá na hora que tu vai descobrir. Parte pra cima e vai. Então eu boto fé, tá? Num upgrade muito grande, inclusive, porque controlar haki do rei, mano, pro Zoro, insanidade total. E o Sanji também despertando e tendo o controle da habilidade, cara, genes, haki do rei, pô, esquece também. Ele vai ficar no nível absurdo. Até porque tem essa coisa interessante, tipo assim, o Sanji representa muito o haki dele através do fogo. Será que com o haki do rei a gente não vai ter, então, realmente um fogo mais quente, mais poderoso? Ele vai elevar ainda mais o nível, mas como ele tem o corpo da guerra, como ele é super poderoso e como ele vai controlar esse haki do amor, ele vai conseguir simplesmente dar os golpes mais flamejantes, mais poderosos, mais amorosos, mais calientes do mundo. Pô, faz muito sentido. Esse foi a nossa respostinha de palha, galera. Tá no Instagram, o tópico tá sempre lá. Não deixe de checar, não deixe de seguir a gente. Tamo indo pro Friends já, dia 4 de julho de 2025. Sexta-feira, às 3 horas. Apareçam lá, palco cosplay. Vamos fazer uma paradinha maneira com One Piece. Vai ter competição, vai ter premiação e você pode ser o premiado. Então chega lá. Vamos estar em todos os dias do Friends, de 3 a 6. Não deixem de participar do evento, vai ser muito importante, muito legal. Vamos deixar os links aqui embaixo para vocês comprarem. E, fora isso, deixa o like, se inscreve na Respostinha de Palha. Vai ter capítulo essa semana, vai ter live esse domingo. Não esqueçam de checar as paradas. E é isso, galera. Beijo gigante e valeu.
Rei Harold, não! O que tá acontecendo com o Rei Harold? O Loki matou o Rei Harold! Loki é o filho da... Vral. Tchau.